Tá bom. Aí, um dia eu vou te dar um pra você. O dia que eu for embora da banda, eu dou um pra você, eu dou o meu pra você. Aí, mas tem cuidado, hein? Eu nem corta a mão pra ficar desse relógio aqui. Os caras cortam o braço, ó. Pega o que o cara vai, pum, corta o braço. Eu usava Seiko, Oriento, e ganhava de gol ainda. Voltando pro Corinthians, meu irmão, a ideia é o seguinte, o primeiro nome sempre foi o Tite. Nunca foi o Dorival Júnior, nunca foi o Fernando Diniz, nunca foi o Luiz Castro. Há uma especulação por parte dos youtubers, da mídia social, que ela é muito forte hoje. O streaming hoje dá mais audiência que a Globo, irmão. O streaming hoje dá mais audiência que todo mundo aí. Essa é a grande verdade. Então a gente tem que entender isso, que veio uma geração de outro tipo de futebol, que é a mídia social. Então eu dou o furo, o outro dá o furo, é o Dorival, não é o Dorival, é o fulano, é o ciclano, é o Bertrano, e tá tudo certo, PT saudações, tá tudo bem. O nome, o cara que tá conversando com o Matheus, que é o filho dele, tá conversando com o empresário dele, que é o rapaz lá do Sul, lá, que esqueci o nome dele, como é que chama ele mesmo? Gilmar Veloz. Gilmar Veloz, que eu acho que é muito veloz pra isso. E o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Eu não gosto dele, não suporto ele. Não suporto. Foi 2 Copas do Mundo ridícula, quase acabou com o nosso futebol, mas no Corinthians, meu irmão, ele é o maior treinador da história do Corinthians. E prefiro ele como corintiano e como comentarista e apresentador que sou, prefiro o Tite do que qualquer outro treinador que esteja no mercado. Porque o Mano tá indo pro Grêmio. O Fernando Diniz daqui a pouco volta pro Fluminense. O Dorival Júnior, tô com dúvida do meu contrato com a CBF, se eu consigo até 2026 o meu salário, não quero saber. Isso não é problema meu. Isso não é problema de quem recebe o salário. Vocês não têm que se preocupar com quanto que eu ganho, porque quanto que eu não ganhava, vocês também não se preocupavam. Por que vocês se preocupam agora que eu tô de Rolex? Ué, o Rolex é meu porque eu comprei, irmão. Eu comprei do Fabinho, amigo meu que veio de Rolex, ué. Mas quando eu não tinha Rolex, quando eu não tinha nem Mondane, nem Oriento, alguém ajudou eu a comprar? Eu comprei porque eu tenho dinheiro, ué. Eu comprei porque eu trabalho, pô. Na verdade, eu não ganhei de presente de árabe, não ganhei de presente de ninguém. Não ganhei de presente de ninguém. Eu não preciso que a minha esposa fique me dando presente, não. Igual o Zé Ruela precisa que a esposa dê presente pra ficar mostrando na internet, no Instagram. Eu tô aqui com o Rolex porque é meu, irmão. Comprei com o meu suor. E aí vem muito disso. Então tem um monte de gente que é dono de sauna pra dar informação. Dono de sauna. Um monte de dono de sauna aí. Um monte de chupa-cobra, sabe? Chupa-cabra. Um monte de morcego. A verdade, só tem um nome no Corinthians, é o Tite. Se não for ele, aí eu não sei quem que pode vir a ser. Não tem outro nome no Corinthians desde o início. É o Tite. E o Tite vai ser o novo treinador. Ele, o preparador físico, que foi em 3 Copas do Mundo e não ganhou nenhuma, que é o tal de Fábio, né? Maracidiano. Conheço ele quando ele era pequenininho, quando não era ninguém. Conheço ele há muito tempo, porque por sinal sou amigo do seu irmão. E muito amigo do seu irmão, que é taxista aqui na frente da banda, o Manolo. Sou amigaço do seu irmão. De você não quero nada. Muito pelo contrário. Nem gosto de você, irmão. Agora, você foi em 3 Copas do Mundo. Você ganhou alguma Copa do Mundo? Você não ganhou nenhuma Copa do Mundo. Você foi com o Dunga na Copa do Mundo. Em 2010 lá, que nem olhava na cara das pessoas. Mas quando você era preparador físico no Corinthians, do juvenil, do infantil, você gostava das pessoas, né? Mas não tem problema nenhum. Que, por sinal, essa comissão técnica do Tite, ela foi... 2 Copas do Mundo, foi pro Flamengo, ganhou o quê no Flamengo? Estadual. Mas no Corinthians chega grandão, porque é o maior treinador da história do Corinthians, é o Tite. E o Tite é o grande nome, diga-se de passagem. Primeiro... Bora lá, meus amigos, a informação pede passagem e eu vou atualizar você sobre a busca de um treinador no Corinthians. Eu já atualizei no grupo de membros do canal do Pedro Ramiro, quero atualizar aqui também para você que nos acompanha, que me acompanha. Eu só peço de antemão que deixe o like, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante. Você se inscrevendo no canal dá uma força gigantesca pra gente. E quem quiser se tornar membro do canal do Pedro Ramiro vai ter acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp e também vai concorrer a uma camisa oficial do Corinthians, porque atingimos a meta de 25 mil inscritos. E eu quero atualizá-los sobre a situação do treinador no Corinthians. Gente, antes de mais nada, eu havia falado para vocês aqui já da possibilidade do Ramon Dias ser demitido. Ele foi demitido. O Dorival Júnior se torna o nome favorito para assumir o cargo.
Eu vou passar toda a timeline, a linha do tempo, para que você não se perca. O Corinthians faz um contato inicial com o agente do Dorival Júnior logo depois do jogo. Contato inicial, muito prematuro, nada tão avançado. As conversas até avançariam, teria uma reunião que aconteceria, que aconteceu, na verdade, a informação do lado do Corinthians, tá? Na tarde de sábado, o Dorival Júnior, por outro lado, nega, e eu estou passando primeiro o lado do Corinthians, passando o lado agora do Dorival. Nega essas conversas, nega que tenha tido proposta, que tenha qualquer tipo de situação. Eu trago o lado do Dorival. E trouxe também que inicialmente o Corinthians queria o Dorival. Só que o Corinthians colocou na mesa alguns nomes e fez sondagens iniciais em cima desses nomes. E um desses nomes é o do técnico Tite. As primeiras conversas aconteceram e foram animadoras. O Corinthians conversou com o agente do Tite, conversou com o Tite, que disse estar disposto a ouvir o clube alvinegro. E aí entra uma informação muito, mas muito importante, porque o que a gente tinha de informação antes é que a gente não via a possibilidade inicialmente de o Corinthians trazer o Tite, do Corinthians conversar com o Tite. Só que com o desenrolar das histórias e o Tite sinalizando a possibilidade de ouvir o Corinthians colocou o Adenor Bach como grande alvo. Ele se tornou um grande plano A do Corinthians, que descartou o Dorival Júnior. Então hoje o Tite é o grande alvo do Corinthians, é a grande possibilidade do Corinthians, grande possibilidade não vou colocar essa palavra, na verdade é o grande alvo e é o plano A do Corinthians. Pedro, isso significa que a conversa avançou? Não, ninguém aqui está falando que a conversa avançou, que de fato se concretiza, não. O Tite está disposto, as conversas estão acontecendo e o desenrolar dessa história pode ser positivo mediante a primeira resposta. Isso não significa que o Tite será, sim, o treinador do Corinthians, mas que a primeira ideia foi interessante para o Adenor Bach, a primeira possibilidade foi interessante para o Tite. Até uma informação a mais, alguns torcedores organizados conversaram com o Tite. Houve um diálogo inicial para tentar convencê-lo. Vamos ver o que vai acontecer. O projeto interessa ao filho do Tite também, porque o Matheus Bach é auxiliar com uma pretensão de se tornar treinador. Ele poderia ganhar mais espaço, né? E, enfim, interessa para ele. E algumas coisas também que eu apurei. Luiz Castro, esquece. Inicialmente não tem nada entre o técnico português e o Corinthians, não houve nenhum tipo de avanço em conversas, nada. Luiz Castro está longe do radar do Corinthians nesse momento. O outro nome também falado, Fábio Carille, esquece. Carille esquece. Nada de Carille neste momento. O Corinthians está realmente priorizando o Tite por entender que é um treinador com maturidade, um treinador com identificação com o clube, um técnico que foi vitorioso e que pode se reerguer também através de uma terceira passagem no Corinthians. Vou dar até rapidamente minha opinião. Eu acho que o Dorival é o técnico que tem o melhor momento. O Dorival, apesar de ter sido demitido da seleção brasileira, ele é o cara que vive um momento até melhor do que o Tite, por ter recentemente conquistado uma Libertadores com o Flamengo, por ter conquistado uma Copa do Brasil com o São Paulo, conquistou título também com o próprio Flamengo, mas o momento é melhor do Dorival. Agora, é inegável a identificação do Tite. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Tite. Falei até para uma fonte, falei, cara, eu sou muito fã do Tite e acho até que se o Corinthians fizer essa contratação, como também o próprio Dorival, o Tite seria um acerto. O que está acontecendo? O Fabinho Soldado está muito fechado nessas negociações. Ele armou meio que uma sala ali de emergência com os seus pares, né, com os diretores, com algumas pessoas do clube. Não entra nem celular nessa sala. Claro, estou usando isso de metáfora. Mas o Fabinho Soldado realmente é quem tem tomado a frente dessas negociações e tem contado também com a ajuda de alguns diretores e, claro, do presidente do Corinthians com as opiniões. O Tite, ele vem de uma passagem no Flamengo ruim, uma passagem na seleção em que ele não conquistou o grande objetivo, que era sim ser campeão com a seleção brasileira.
mas é inegável que ele é um técnico vitorioso e para muitos ao lado do Oswaldo Brandão é o grande treinador da história do clube, é o grande nome da história do Corinthians. Tem de se ver o quanto que esse projeto também pode agregar ao Corinthians, o quanto esse projeto pode ser vantajoso ao Corinthians. Alguns jogadores que estão no clube já até fizeram algumas sugestões, o Memphis Depay chegou a sugerir alguns nomes, inclusive o Cuco, que é o treinador holandês, que tem a possibilidade de, enfim, treinar que está sem clube, aliás. Ele teve uma passagem por alguns clubes da Europa e tudo mais, mas hoje ele está free agent, está sem clube, está livre de agentes. Isso não se concretizou. Mas alguns jogadores fizeram sugestões e que eu acho até ok, porque os jogadores têm voz em vários dos clubes, porque não teriam também no próprio Corinthians. Os dirigentes costumam dar muito espaço para os jogadores e está tudo certo, não há nenhum problema nisso. Não significa que eles estão mandando nas decisões do clube. Outros jogadores também sugeriram para os dirigentes e tudo mais, mas o Corinthians, como eu disse, segue priorizando o Tite. Vamos ver em que condição, né? Em que condição que o Tite vai negociar, se ele realmente vai pedir valores muito altos, porque é um técnico que hoje está em baixa, essa é a grande verdade. O Tite está mais em baixa até do que o próprio Dorival Júnior, como eu falei. Vamos ver se os valores vão realmente agradar a diretoria do Corinthians, que quer fechar um técnico, mas não tem tanta pressa assim. Porque entende que se você fecha com pressa, se você tem aquela coisa de, na ansiedade, na vontade, acabar fechando com um treinador e se arrepender depois, isso pode ser prejudicial. Eu me lembro até quando o Ramon Dias foi contratado, o Corinthians segurou um pouco ali, sondou outros treinadores, conversou com o Carille, mas não efetivou essa contratação do Carille e logo na sequência trouxe o Ramon Dias, que fez o trabalho que fez e acho que foi até uma escolha correta na época. Eu confesso que já fui a favor do Carille, mas hoje vejo que não tem a mínima condição de voltar a ser técnico do Corinthians, ainda mais com esse elenco que é muito criativo, com vozes ativas, com nomes importantes e que precisam de um técnico que não sei se é a altura, mas que tenha um potencial do tamanho desse elenco, porque na minha visão, apesar de ter algumas dificuldades técnicas, algumas deficiências, sejam elas defensivas ou não, é um elenco que ainda assim pode almejar voos mais altos do que a própria comissão técnica do Ramon Dias colocou. Chegar a um título de Sul-Americana, acho sim que o Corinthians, se reforçando principalmente na defesa, pode almejar esse tipo de possibilidade. Deixa o like, inscreva-se no canal, isso é muito importante. E agradeço demais pela tua audiência até aqui. Vamos ver se amanhã faço uma live no período da tarde. Beleza? Um abraço para você, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui até agora. Um abraço a todos e ótima Páscoa, esqueci. Feliz Páscoa para todo mundo. Um beijo, realizem seus sonhos. O principal nome do Corinthians realmente é o técnico Tite. Eu vou explicar tudo que eu sei para vocês. Ontem à noite, quando eu desliguei a live de pós-jogo, uma fonte, me chamou, não fui nem eu que procurei essa fonte, e ela me disse que o Tite estava negociando com o Corinthians, que ele era o nome da vez, e era a única negociação do Corinthians hoje. Depois mais duas fontes confirmaram para mim a questão do Tite, tá? O que aconteceu, tá? Quando o Corinthians entendeu que havia chances em relação ao Tite, porque as primeiras informações que vinham da imprensa é que o Tite já está acertado com o clube da Arábia. Eu não tenho essa informação desse acerto, mas é o que muita gente estava divulgando. Quando o Corinthians fez a primeira consulta ao Tite, eu lembro que na quinta-feira, após a reunião, na quinta-feira, após a reunião, que eu trouxe as informações da reunião, eu trouxe 4 nomes para vocês que foram citados na reunião. Dorival, que era o primeiro, Tite e Luiz Castro, e o Carille, que era um pouco mais distante, mas foi citado. O Diniz também foi citado na reunião, e esse foi logo descartado, e já falaram para mim, esse aí você pode descartar, que é o Fernando Diniz. O que aconteceu? Na quinta-feira, houve a conversa entre Corinthians e Dorival. Só que, o Corinthians, ele trabalhou com essas 3 frentes.
3 frentes mesmo. Eu trouxe para vocês. Foi quando que eu trouxe? Na sexta-feira eu trago uma informação. Na sexta-feira eu cravei que o Corinthians fez 3 propostas. Uma para o Dorival, uma para o Tite e uma para o Luiz Castro. Tá? Olha só o que aconteceu na sexta. Na sexta o Tite estava difícil, mas ele já era prioridade. Ele já era o número 1 da diretoria. Só que por ser mais difícil, a diretoria passou a avançar com o Luiz Castro também. E o Dorival ficou meio esquecido, tá? Ficou meio esquecido. Só que ontem, após o jogo, uma fonte me falou que o Tite era o mais quente de todos, o que mais havia avançado de todos era o Tite. Não porque o Dorival não quis, porque como o Tite deu, né, não vou falar sinal verde, porque o Corinthians não pode falar sinal verde. Como o Tite mostrou que estava a fim de negociar e sentou para ouvir os números do Corinthians, inclusive tem proposta com números e tudo, feito pelo Tite. Esse negócio que o Tite está disposto a ouvir proposta, o Tite já ouviu a proposta do Corinthians na sexta-feira à noite. E no sábado ele deu uma empolgada, no sábado à noite ele deu uma empolgada na diretoria do Corinthians, eu não sei exatamente o que ele falou, né, a temperatura disso, mas eu sei dizer para vocês que no sábado à noite ele deu uma empolgada. E o Corinthians fez o quê? Eu avisei ontem, o Corinthians deu um gelo no Dorival. O Corinthians não procurou, o Corinthians fez a proposta, o Dorival falou, beleza, eu vou ver aqui e tal, legal, tal. O Corinthians simplesmente deu um gelo no Dorival. Sabe, você descarta o Dorival totalmente? Cara, eu não descarto o Dorival totalmente, sabe por quê? Porque se não fechar com o Tite, o Corinthians volta a falar com o Dorival. É que o Tite passou a ser a prioridade do Corinthians quando o Corinthians percebeu que ele estava disposto a negociar, que ele estava disposto a ouvir, que ele estava disposto até a aceitar. E aí, meu amigo, ele virou prioridade. As coisas vão mudando, né? Na sexta-feira, o negócio ficou meio, né? Tava difícil o Tite. E o Luiz Castro começou a ganhar força porque o Tite estava difícil. No sábado à noite, o Tite ganha força. Então o Tite passa a ser um nome forte, tá? Eu não tenho essa informação da torcida que os Gaviões participaram. Aliás, uma pessoa dos Gaviões entrou em contato comigo e pediu para eu desmentir essa história, tá? Que os Gaviões participaram disso, eu não tenho isso, mas eu tenho uma coisa que fez o Tite, olha só, isso aqui ninguém deu ainda, eu vou trazer para vocês, tá? Tem algo que tirou o Tite de difícil para possível e bem possível. O que foi, Samir? Fala, cafezinho. É o João Kleber? O Tite recebeu uma informação, tá? É que você vai dar o que falar, mas é real. O Tite sabe que o Augusto Melo pode sair do cargo. Porque existe uma desconfiança grande do técnico Tite com o atual presidente do Corinthians, tá? Eu não posso falar tudo. Se eu falar tudo, mas a questão de, talvez mês que vem ele nem vai ser o presidente do Corinthians, por incrível que pareça, isso ajudou bastante a negociação dar uma avançada. O fato do Tite conhecer, estar ciente, a par da situação política do Corinthians, tá? Isso ajudou. Tite é o nome hoje do Corinthians. Há uma negociação e hoje só com, vamos dizer assim, né? Corinthians deu um gelo no Dorival, tá? Luiz Castro ali de stand-by e passou a negociar de forma avançada com o Tite. Mas e amanhã se o Corinthians anuncia o Dorival? Cara, o Corinthians só vai voltar a procurar o Dorival se o Tite não aceitar. O Tite agora é total prioridade. Desde ontem à noite, o Tite deu um sinal positivo, o Corinthians deu uma avançada,
falando em valores, salário alto, não estou falando que está contratado, tá? Não estou falando que está contratado. Só estou falando que ele passou a ser o número 1 da lista. Já houve a proposta, como eu adiantei na sexta-feira. Ah, Cafezinho, você não vai errar nunca. Você falou que teve proposta para os 3. Falei. Foi proposta para os 3. O Corinthians fez para o Tite na sexta, o Tite não estava muito animado. O Dorival, o Corinthians nem procurou mais, a proposta foi na quinta. E quando o Corinthians percebeu que tinha chance com outros técnicos, o Dorival não passou a ser mais prioridade no Corinthians. E o Luiz Castro é um nome muito bem cotado. Ouso dizer que se acontecer qualquer coisa e o Tite não acertar, tá? É uma opinião, claro, com tudo que eu sei e com tudo que eu apurei, ouso a dizer que se o Tite não acertar, eles vão atrás do Luiz Castro antes do Dorival. Mas esses são os 3 nomes hoje do Corinthians. O GE aqui, ó, de acordo com a apuração do GE, o treinador ficou mexido com o convite, tem consultado os amigos e familiares antes de avançar na conversa com o Corinthians. A conversa já está avançada, mas é verdade que ele consultou amigos, familiares e mais do que você imagina. No GE está dizendo que assunto de tempo de contrato, salário, bonificação, montagem de comissão técnica não está sendo debatido. Está sim, está muito avançado, e a proposta, o Corinthians ofereceu mais do que ofereceu para o Dorival. Mais do que ofereceu para o Luiz Castro. Para o Tite é especial, meu amigo. Tá? Para o Tite é especial. Tá? E digo mais, hein? E digo mais. Acho que o Tite, pela carreira que já construiu e pelo que o Corinthians está oferecendo para ele, porque me falaram que é um baita de um contrato, vai ser talvez o maior da história aí não sei se chega a ser do futebol brasileiro, porque eu não sei quanto que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras, parece que ganha muito. Mas isso aí já está adiantado. A questão é, e agora? Volto, não volto? Coloca-me. Será que é o momento da carreira? É isso que ele está vendo. Porque de valores, meu amigo, o Tite no Brasil, na América do Sul, não vai achar nada melhor. Isso eu garanto para vocês. No Brasil, na América do Sul. E digo mais, hein, velho? A Arábia paga bem, mas, meu amigo, nem precisa. O que o Corinthians está oferecendo... Então, assim, eu tô vendo aqui a matéria do GE. É verdade, ele consultou familiares, consultou amigos da bola, tá? Isso ajudou muito a avançar. Enfim, ele nisso daí avançou, tá? Nisso avançou. Aí o GE disse que no momento não está sendo discutido contrato, salário, bonificação. Tá sim. Isso tá também, tá? O que falta agora é essa indecisão. Aceito, não aceito, vai ser bom para a carreira, e se eu fracassar aqui agora, pode ser o fim, esse tipo de coisa. Se o Tite aceitar voltar ao Corinthians, ele vai ganhar mais do que ele ganhava no Flamengo na última passagem. Então o salário não é problema. A questão é ele realmente decidir, né? Porque ele fica nessa dúvida, né? Ele fica nessa dúvida. Será que é o momento? Né? Será que eu vou estragar a minha história lá? Será que não sei o quê? Entendeu? Tem isso. Estava reclamando de salário de 2 milhões que o Corinthians teria oferecido 2,5 milhões para o novo técnico. Meu amigo, esses 3 nomes que eu estou falando, você pode ter certeza, nenhum deles vai trabalhar no Corinthians por menos de 2 milhões. Nem Tite, nem Dorival, nem Luiz Castro. Se algum deles estiver me assistindo e falar, tá respondendo por mim, eu sei disso, tá? Eu sei disso. Nenhum, tá? Nenhum. E se o Tite, né, treinar o Corinthians, ele vai receber no Brasil um salário que ele nunca recebeu no futebol brasileiro, tá? Porque pelo Tite, meu amigo, os caras abriram os cofres de uma maneira assim, depois como vai pagar, eu não sei, tá? Mas enfim. E tem outra coisa, hein? O Corinthians vai trazer 3 grandes reforços para o meio do ano. E todo treinador que o Corinthians conversa sabe disso. Isso eu já informei antes do Ramon cair. Dentro do Corinthians, não é segredo mais para ninguém que o Corinthians vai trazer 3 jogadores nível topzera, tá? Topzera para reforçar o time no meio do ano. E todos os treinadores que estão conversando com o Corinthians sabem disso.
Então, para aceitar o projeto, tem salário, um dos maiores do Brasil, se não for o maior. O fato de ser o Corinthians. E aí já não serve só para o Tite, mas para qualquer um. É o Corinthians. Uma estrutura tremenda, uma torcida incomparável. Incomparável. Meu amigo, não precisa nem falar quem é o Corinthians. Você tem Corinthians, salário grande e promessa de reforços. Pô, velho, se o Tite, tipo, Al Hilal, trocar o Corinthians pelo Al Hilal, aí não dá pra ficar, né? Porque é aquela coisa, aí você perdoa uma vez, perdoa outra, entendeu? Aí fica difícil, né?